Então, na letra A, vestibulando, vamos voltar aí, ele diz, ó, se a água profunda estiver a 300 graus Celsius e sua densidade for 0,78, qual será a pressão de equilíbrio dessa água? Então, ele quer simplesmente um cálculo, eu tenho que ver aquela fórmula, ó, equação de Clapeyron. Isso aqui depois você pode copiar, eu coloquei só os dados aqui, não se assuste. A temperatura ele deu, a água está lá na superfície a 300 graus Celsius, que é 573 Kelvin, deu a densidade, deu a constante, né, que isso aí é dado no vestibular, a massa da água, o peso molecular 18, eu vou aplicar a fórmula. Lembre-se dessa fórmula, PV igual a nRT, né? Pressão vezes volume igual a massa, R a constante, temperatura e M é o peso molecular. Então, como essas expressões estão vindo do vestibular, eu só vou ter que substituir, questão bem fácil. A massa que ele deu, tudo substituindo. Quando fizer essas continhas, que vocês vão ter acesso depois no nosso blog, pega isso direitinho, faz as continhas, tira a dúvida com o seu professor em sala de aula ou com um colega que está estudando, e você vai encontrar que a pressão que essa água está, ó, vai dar aí pelas contas 2036 atm. Por isso que é mesmo a 300 graus Celsius, como eu falei anteriormente, a água está ainda no estado líquido, porque a pressão é diferente. Se a pressão fosse 1 atm, ela estaria no estado gasoso, ok? Para cá, vestibulando. Vamos fazer aqui mais uma questãozinha sobre a parte de água e depois a gente vai a um pequeno intervalo, ok? Então, questão, ó. Uma diferença que se observa sobre mesmas condições entre água potável e água destilada está na, aí vem, condutibilidade elétrica, densidade, temperatura de ebulição. Ó, para cá, vestibulando. Aquela águazinha para cá, isso. Jonathan tá apanhando. Vai ver a mulher, vai ser pai esse final de semana e tá aí nervoso, né? A menininha. Então, Jonathan, tudo de bom lá, viu? Para você, para sua esposa. E o vestibulando aqui, que não conhece o Jonathan, é quem faz aqui o trabalho técnico aqui na TV União, é quem fica passando aqui, quem faz tudo isso de bom. O que tiver que sair errado, a culpa é de Jonathan. Então, vestibulando, aquela água que a gente toma, a águazinha que a gente toma, né? Peguei até um copinho aqui próximo. Essa água é uma mistura, todos sabem, eu não estou tomando H2O puro, é uma água potável, tá? É para ser potável, né? Esqueceram aí parte de saneamento, muitos anos, essas coisas, e a gente está lutando agora, toda a sociedade, para ver se melhore, se essa água com o tempo volta a ter aquela potabilidade que existia anteriormente, né? Mas vejam só, a água que a gente toma, ela é uma mistura. Mesmo a água mineral é uma mistura de sais minerais, depende da região de onde ela for tirada, tá certo? Aí eu tenho um flu até, né? Se for a água da Caerne que ela coloca por uma obrigação da Organização Mundial da Saúde, até para ajudar na parte de higiene bucal. Então eu estou sempre tomando uma mistura, tá? Uma mistura homogênea, porque eu não vejo, né, a água potável, a água que a gente toma, a gente não vê as substâncias dissolvidas, não vê onde está cada sal ali, os sais inorgânicos, a gente toma só a água, uma mistura homogênea. Mas ali não é água pura. Água pura é que a gente chama de água destilada, que através de processos químicos a gente separa esses sais inorgânicos, essa outra substância, e deixa só H2O, e deixa só a água. Então a água pura é chamada para vestibulares e para concursos, de água destilada, tá certo? E a água potável é essa que a gente toma, é a água que é uma mistura e que que a potabilidade dela é considerável, que não faz mal ao consumo humano. E existe, lógico, a água poluída, né? E aí você já tem essa noção. Mas não pense que a água potável é simplesmente H2O. Não, é H2O mais outras substâncias. Agora, se vier no vestibular água destilada, então eu tenho só H2O. Bom, a água destilada, a água pura, ela não conduz eletricidade, tá certo? Agora, se você pegar a água normal que você bebe, aí essa água normal, ela conduz eletricidade. Então, se ela conduz eletricidade, tá certo? Eu sei que é uma água normal, ou seja, eu estou falando de uma mistura. Estamos aqui, presente aqui da nossa apresentadora, Vilma Vanderlei, né, do RN Urgente. Grande abraço aqui no estúdio, acompanhando aqui parte do nosso aulão.
esposa de Emanuel, superintendente aqui da TV União. Então, vestibulando, a água destilada é água pura, é só H2O, então ela não conduz a eletricidade, ok? Então vamos para a questãozinha que pode ser que caia uma questão desse tipo para vocês aí nos vestibulares. Uma diferença que se observa sob mesmas condições entre água potável e água destilada está aí vem, condutibilidade elétrica, densidade, temperatura de ebulição. Então vamos lá para a opção. A água destilada é a água pura. Água potável é uma mistura. Se é potável, é uma mistura que você pode beber. Potável já está dizendo que que você pode beber, que a água foi tratada, né? A potabilidade dela é boa para o consumo humano. Então, a água potável, ela é uma mistura, então ela conduz eletricidade porque tem sais dissolvidos na água, tem cargas positivas, cargas negativas, tá certo? Então, a água pura não conduz eletricidade e a água potável conduz. Já as outras, a afirmativa 1 e 2, também são corretas. Essas águas apresentam densidade e temperatura de ebulição diferentes. Então, vamos voltar para a questão. Uma diferença que se observa sob mesmas condições entre água potável e a água destilada, que é o H2O puro, está na condutibilidade elétrica. Há uma diferença entre elas. A água potável, por ter sais, esses sais ficam dissolvidos, né? Por exemplo, se tiver o sal normal de cozinha, você botar um pouquinho de sal de cozinha, o NaCl na água, então você vai ter Na+, separado do Cl-, ok? Entre água potável e água destilada está na condutibilidade elétrica, a diferença sim. A água potável, que é uma mistura, ela conduz eletricidade. A água normal, H2O, a substância pura, ela não conduz. Então, o 1 está correto. A densidade, tem densidade diferente? Tem. Densidade é massa sobre volume. Então, a massa da água pura, né, sobre o mesmo volume, 1 litro, é diferente da densidade da água potável, da massa sobre o volume. Sobre o mesmo volume, 1 litro, vai ter massa diferente porque tem sais dissolvidos. Então, há diferença entre a densidade da água pura e da água potável? Lógico, porque densidade é massa sobre volume, ok? Quando você tem a água potável, a água que nós bebemos, a água mineral, ela tem densidade diferente da substância pura, a água do H2O puro, que é a água destilada, que tem outros sais, então mudam a massa. E a temperatura de ebulição? A temperatura de ebulição da água destilada nas mesmas condições, e se essas condições for ambiente, é 100 graus Celsius. Da água mineral, da água potável, com outras substâncias, vai ser maior que 100 graus Celsius. Então, muda a temperatura de ebulição, tá certo? Então, todas as 3 afirmações estão corretas. Eu teria aí a letra E. Vestibulando, olha para cá, para cá, para cá. Você diz, Luiz Carlos, quer dizer que a água que eu tomo, e se eu pegar água pura, que a gente chama água destilada no laboratório, se tiver uma água só com H2O, tá? A que eu tomo em casa é água H2O com várias substâncias, quer dizer que a água pura não conduz eletricidade, não. A água normal que a gente toma, potável, mineral, conduz porque tem sais dissolvidos. Tudo bem, isso eu já aprendi. Entre a água pura, a água destilada e a água potável, mineral, né? A água que da mistura também da caerne, elas conduzem a eletricidade, a água pura não. Agora, tem densidade diferente? Tem, porque a água pura é massa sobre volume. Então, é a massa da água ali sobre o volume. A da água potável, a água mineral, é a massa, soma a massa dos outros sais, tudo influencia, então muda a densidade. E muda nas mesmas condições a temperatura de ebulição, por exemplo, nas condições ambientes, né? A água H2O, água destilada, ela vai ferver a 100 graus Celsius. A minha água mineral não vai ferver a 100 graus Celsius, não, vai ser um pouco diferente de 100 graus Celsius. E nós vamos ter uma aula aqui também sobre esse assunto, que chama-se propriedades coligativas. Quando você adiciona um soluto dentro de um líquido, a sua temperatura de ebulição, ela aumenta. Então, quando eu tenho uma água mineral, quando eu tenho uma água potável que eu bebo, a temperatura de ebulição muda e nós vamos até fazer uns cálculos aqui também, propriedades coligativas, né? Quase não cai no vestibular, mas a gente vai aproveitar para fazer uns cálculos simples para que você também aprenda e também você vai tendo mais conhecimento e assim vai diferenciando, né, dos seus concorrentes, para quem está sempre assistindo aula nos seus colégios e pegando também essas nossas aulas aqui, essa nossa contribuição aqui nos nossos alunos do professor Luiz Carlos, ok?
Então, essa questão nós acabamos de fazer, letra E, né? A água destilada da água potável, ela muda a densidade, ela muda a condubilidade elétrica, a diferença, a água normal não conduz, a outra conduz, ela muda também a sua temperatura de ebulição, porque a água potável, a água mineral tem sais dissolvidos e aí muda, vai ser um pouco mais de 100 graus Celsius, 100,0, vai depender da quantidade de sais dissolvidos, que nós vamos ter uma aula aqui também sobre propriedades coligativas. Então, questãozinha muito boa, nós vamos agora a um pequeno intervalo comercial, né? Esses nossos alunos aqui, nossa aqui, do professor Luiz Carlos, né? Eu não estou sozinho, né? Tivemos o professor François, vários outros professores aqui comigo, mas você pode acompanhar também no meu site, no meu blog, que aparece aí na telinha, que já existem lá mais de 200 aulas, onde você pode fazer um download, né? Baixar para o seu computador ou assistir através do YouTube, ok? Então vamos a um pequeno intervalo comercial. Vai lá, Jonathan.